Olá, que bom estar com você novamente por este canal para levar ao seu coração uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Hoje eu quero estar conversando sobre oração. Oração. O que é oração? Nós entendemos que oração é falar com Deus. E para tanto eu quero usar 3 textos como referência para essa mensagem. Colossenses capítulo 4, versículo 3, Efésios capítulo 6, versículo 12, 2 Coríntios 10, 3 a 5 e também Atos 12, de 5 a 7. Estarei usando esses textos bíblicos para dar base a esta mensagem. Quase sempre saímos correndo à frente, tomando as nossas decisões. Geralmente é assim que fazemos. Vamos tomar uma decisão de comprar um carro, uma casa, um novo emprego, um novo relacionamento, qualquer coisa que vamos fazer, nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, por conta própria, por conta e risco. Só depois, quando alguma dessas coisas não dá certo, aí lembramos que existe Deus e que deveríamos conversar com Ele primeiro para saber se aquilo era da vontade dEle, se aquilo realmente daria certo. Provavelmente você já ouviu falar: a oração muda as coisas. Verdade, a oração muda muitas coisas na nossa vida, mas quando nós a fazemos conversando com Deus de uma maneira sincera. Deus, Ele não é nosso patrão, que eu oro exigindo dele alguma coisa. Não. A oração é um diálogo. Eu e Deus. Coloco diante dele aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Aí talvez você me fale assim: mas Deus não é onisciente, onipotente, onipresente? Ele já não sabe de todas as coisas? Por que eu tenho que orar para falar com ele do que eu preciso, do que eu quero? Porque Deus, Ele tem prazer em conversar conosco. Quando eu vou ler os textos bíblicos mencionados aqui, é Deus falando comigo e com você através da Bíblia. E quando eu oro, você ora, nós estamos falando com Deus. Então, nessa mensagem, eu quero compartilhar um pouco do que a oração muda. Ou o que pode ser mudado através da oração. A oração, ela abre portas fechadas. Isso mesmo. O primeiro texto que eu mencionei, ele diz assim: ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, que é Colossenses 4, versículo 3. Ou seja, o povo de Colossos está orando, pedindo para que Deus abra uma porta para eles evangelizar, para eles falar do amor, para eles falar para aquele povo. Então eles estão pedindo que Deus abra a porta dos corações fechados daquele povo para receber a palavra de Deus, para ouvir de bom grado, para tomar decisões. Então, o primeiro texto de Colossenses 4:3 nos ensina que a oração abre portas fechadas, mas são portas que há a permissão de Deus. Entenda bem, porque senão de repente você vai sair por aí falando assim: olha, o pastor Ananias disse que a oração abre portas e vou orar para abrir a porta. Mas se a porta não for aberta, não é porque você orou errado, não é porque você orou sem fé, é porque não é vontade de Deus. Porque tudo acontece conforme a vontade dele.
Talvez não seria aquela porta que Deus está preparando para você. Uma outra coisa, a oração vence batalhas. O texto de Efésios 6,12 fala isso. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e podeриos, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Existe uma batalha espiritual. Existe um ser que não quer o meu bem, o seu bem. Existe alguém que só quer nos prejudicar. E ele é o pai da mentira, Satanás. Ele é aquele que veio para lutar, para guerrear contra Deus. Mas através da oração, uma oração de fé, você consegue vencer essas batalhas contra Satanás. A oração, para vencer essas batalhas, ela vai nos dar as armas corretas. Olha que interessante o texto. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se segue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 5. A oração nos dá as armas corretas. Eu não vou lutar contra as hóstias malignas. Eu não vou lutar contra o pecado. Eu não vou lutar contra os desejos humano da carne com as minhas armas. Eu vou lutar com as armas que Deus vai colocar nas minhas mãos. E a arma principal é a oração. Através da oração, eu vou conseguir guerrear neste mundo espiritual. Então, veja, a oração, ela muda muitas coisas. A oração, ela libera a presença de Deus. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados algemados com duas correntes e a sentinela guardava a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Atos capítulo 12, versículo de 1 a 7. A oração, ela libera a presença de Deus. Quando eu oro com fervor, quando eu oro com dedicação, quando eu oro crendo no milagre, quando eu oro esperando o poder de Deus na minha vida, e você também pode fazer isso, a oração ela muda. A oração ela muda muitas coisas. A oração foi o meio que Deus deixou para que eu e você conversasse com Ele, pedisse a Ele, clamasse a Ele. É através da oração. Mas a oração ela tem que ser feita com fé, com dedicação, com confiança. Porque quando você ora, as portas fechadas serão abertas. Portas fechadas serão abertas espiritualmente, porque Colossenses 4:3 nos garante isso. Quando você ora, você vence batalhas. Efésios 6:12 fala isso. Vence batalhas espirituais, batalhas contra o pecado. E nessa batalha, a oração nos dá as armas corretas, como diz 2 Coríntios 10, 3 a 5. São as armas que Deus coloca na minha mão e na sua mão. A oração, ela libera a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Então, pense nisso.
Olhe para esta mensagem, leia de novo esses textos e você vai ver o poder que tem a oração. Há um texto na Bíblia, lá no Velho Testamento, chamado Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu descerei do céu, perdoarei os seus pecados. É isso que a oração faz. Antes de tudo, orar. 2 Tessalonicenses 5, versículo 17 vai dizer isso. Orai sem cessar. Orar é falar com Deus. Falar com Deus, você não precisa marcar horário. Falar com Deus, você não precisa ter aquela audiência com Deus. Você sentiu o desejo no seu coração? Ora, conversa com Deus. Quando você estiver assistindo esta mensagem, você pode fazê-la em oração. Ao final dela, eu vou deixar, como sempre tenho feito, uma música. Reflita na letra dessa música, que fala a oração. Você vai ver a letra, o que ela nos ensina. Então, antes de tudo, orar. Levantar o pensamento a Deus. Clamar no silêncio do seu coração. Interceder com gemidos inexprimíveis, se necessário. Além de estar dando genuínas demonstração diárias de humildade, porque você vai estar mostrando que você é dependente de Deus, com humildade. Você estará também em contato com Jesus e o seu coração encontrará paz. A paz que o mundo não pode dar. Existe uma conexão muito clara entre a oração e o Espírito Santo. Lá em Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, na descida do Pentecoste, fala também um pouco sobre essa questão do derramamento do Espírito Santo. Então essas coisas acontecem. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é uma opção ou apenas algo bom. Não é para dar uma sacudida espiritual ou trazer uma presença energética para a reunião. O Espírito Santo se torna o poder dominante em nós quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. A oração, ela muda muita coisa. A oração faz toda a diferença. Há um teólogo, um escritor de livros inglês chamado Joseph Smith, e ele conta num livro que ele escreveu chamado 50.000 orações respondidas. Ele foi diretor de um orfanato e ele conta ali experiências marcantes com aquelas crianças sobre oração. Poderes milagrosos aconteceram na vida dele como diretor daquele orfanato, lá na Inglaterra, porque ele era um homem de oração. Experimente isso. Quando levantar pela manhã, olhe o sol, ou a chuva, ou o frio, ou o calor. Olha isso. Manifestações da glória de Deus para você e para mim. Outra coisa, quando você levanta de manhã, é uma forma de agradecer a Deus, porque você teve uma cama, você teve um aconchego do lar, você levantou saudável, você tem um emprego que você vai até ele. Se não tiver um emprego, mas Deus vai te dar condições de ir atrás de algum. Ou seja, logo pela manhã, já é uma maneira de orar agradecendo a Deus. Durante o dia, nos seus acontecimentos, na rua, nas estradas, no seu trabalho, na sua empresa, todos os acontecimentos ali são obras da manifestação de Deus para você. Então agradeça a Deus por isso. Oração, sem ela,
nem eu, nem você teremos uma conexão com Deus. Ela foi deixada por Deus para mantermos conexão com Ele. Pense nisso e que Deus abençoe sua vida. E não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas também, porque muitos precisam ouvir da palavra de Deus. E se você está sendo privilegiado com essa mensagem, repasse ela para outros. E que Deus te abençoe. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele
faz.